colega Joelson, apresento ele a vocês, né? Alguns não conhecem, ele trabalha com a parte, né, de anos iniciais, né? E muito obrigada, viu, Joelson, por ter aceitado aí o meu convite, tá bom? Para fazer essa moderação de hoje. Eu que agradeço. Olha só, pessoal, hoje o tema de nossa aula é dobradura, origami e kirigami nas artes visuais. Então, vamos ver qual é a habilidade que iremos trabalhar na aula de hoje. Pesquisar, apreciar e analisar dobradura, gravura, lambe-lambe e animação nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas estrangeiros e brasileiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais, e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Então, esta é a habilidade 1 de arte para o 6º ano do ensino fundamental. Então, vamos começar já logo pela nossa primeira interação no chat na aula de hoje. Vocês sabem o que é dobradura? Vocês têm 2 minutinhos, a gente volta já. Escreva aqui pra gente. Os professores, então, voltaram aqui com respostas para a definição de dobradura, professora Márcia. Apareceram muitas ideias de criar através de dobraduras de papel, utilizar o papel para dar formas tridimensionais ao que é plano. A Pro Sueli disse que é a arte de dobrar papéis, e muitas respostas com essa ideia do trabalho
escultórico, também apareceu essa palavra, escultura com papel. Arte de dobrar e criar, disse a professora Maria. E muitas respostas com essa ideia, relacionando a dobradura, a escultura, a questão de moldar, de dar forma ao papel. Técnicas com papel dobrado. Muito bem, obrigada, professor. Olha só, e aqui nós temos, né, mais alguns aqui que a gente colocou aqui no flipchart, tá? A professora Simone, por exemplo, citou que é a arte de criar formas com dobras em papel, né? Isso aí, muito bem, né? O origami, a origem dela é essa, né? É justamente essa questão da escultura em papel, transformar um simples papel em outra, né? Em outras obras e outras coisas. Enfim, no que a imaginação permitir, certo? O professor Ricardo citou que é transformar o bidimensional da folha, né? Apenas suas dimensões, em obras tridimensionais, né? Onde nós temos aí, né? Altura, largura e profundidade, né? Professora Creuza citou que é a arte de dobrar papéis, né, a arte oriental de dobrar papéis. Professora Zeni citou que é a dobradura, a arte com papel. Muito bem, gente, vocês estão bem afiadinhos aí dentro do que é origami. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Existem diversos estilos, né, de dobradura. Então, vamos ver hoje, né, nessa nossa aula, 2 exemplos de dobraduras orientais. O origami é a técnica baseada na dobra do papel para a construção de figuras. E o kirigami é uma técnica que se baseia no corte e colagem de papéis dobrados para se construir figuras. Então, vamos tentar lembrar. Origami, geralmente a gente pega uma folhinha de papel, né? Quando eu pego uma folha de papel, eu posso transformar essa folha de papel, por exemplo, em um aviãozinho. Todo mundo aqui, quando criança, já deve ter feito aviãozinho de papel, barquinho de papel, né? E, geralmente, a gente não faz nenhum corte na folha, né? Simplesmente apenas dobrando essa folha, nada de cortar, de colar, nada, só dobrando ela, a gente já constrói, né, um origami, tá? O kirigami já é um pouco diferente, é uma outra técnica. Por quê? Ela é baseada no recorte. É como se ela fosse um molde vazado. Então, antes de você começar a fazer o kirigami, né, de forma geral, você vai fazer as dobras no papel, né, na configuração que você quer. Se você quer que ele abra assim, se você quer que ele abra como um livrinho assim, então você primeiro vai pegar a filipeta de papel, né, que você quer, e você vai fazer as dobras nesse papel. Depois das dobras feitas, aí você vai fazer o desenho do que você quer, o molde. E aí depois que esse molde está pronto, aí você vai fazer o vazado desse molde. Geralmente, né, com a ajuda de uma tesourinha. No caso, né, gente, para trabalhar com criança, sempre a tesourinha, né, escolar, sem ponta, para evitar qualquer tipo de problema, tá? Agora, a gente que é adulto, né, geralmente a gente usa um estilete para fazer esse vazado no papel, certo? E o interessante do kirigami é que quando você abre, né, você vai ver a repetição do mesmo padrão, várias e várias vezes, né, ali. E aí, muitas vezes você pode fazer um painel inteiro, colando, né, outras folhas iguais, ou mesmo, como o professor Joel só acabou de citar, né, professor? Os cartões, né? Os cartões natalinos, aí estamos numa época festiva de fim de ano e eu tenho uma recordação desses cartões que assim a gente dobra e sai, né? Uma forma ali que foi dobrada e cortada. E professora Márcia, eu pensava aqui numa palavra-chave na diferenciação de kirigami e origami e me veio à mente que a palavra corte é fundamental para isso, não é? Sim, sim. O kirigami, então, precisa da questão, né, justamente do molde vazado. Você tem que fazer os recortes, né? No caso, o origami, não. O origami, ele não pode ter nenhum tipo de colagem, nenhum tipo de recorte, nada, nada, nada. É apenas a folha dobrada, transformando-se, então, em vários tipos de esculturas diferentes, ok? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Então, essa técnica, né, a técnica do origami, consiste em transformar o papel em arte por meio de diversas dobras. Então, a gente pode construir vários objetos com papel, desde uma flor, né? E aí vários tipos de flores, né? As que eu mais gosto de fazer são rosas e lírios. Ficam muito bonitas, né? Então, desde uma flor até mesmo um dragão e um castelo. Então, aí vai depender muito da questão da habilidade da pessoa que vai estar manipulando o papel. Então, você pode ter desde uma coisa mais simples até uma arte bem mais complexa. Inclusive, tem um estilista, né? Se não me engano, o nome dele é Jun Nakao. Acho que é Jun Nakao o nome desse estilista.
e ele fez um vestido todo em origami. Então, ele foi colocando, né, as peças dobradas e elas foram sendo encaixadas umas nas outras. Ficou uma coisa bem interessante, né? E isso faz cerca de uns 20 anos atrás. Foi em um desfile, né? Desfile de moda e tal. Então, ele mostrou, depois que ele mostrou toda a sua coleção daquele ano, né? A coleção outono e inverno daquele ano, ele então entrou uma modelo com esse vestido todo feito em origami, onde as partes elas eram acopladas, né? Encaixadas umas às outras. Porque, como eu expliquei antes, no origami não pode ter nem recorte e muito menos colagem de nada. Tá? Mas ficou bem interessante. Então, as primeiras informações que a gente tem, né, referente ao uso do origami, aconteceram na China há mais ou menos 1.800 anos. E depois foram levadas ao Japão por monges budistas chineses. Então, muita gente, né, quando a gente fala assim, origami, kirigami, pessoal, nossa, origami, é a arte japonesa de dobrar papéis. Não, gente, os japoneses, claro, eles também gostam muito dessa cultura. Inclusive, a gente tem vários locais, papelarias japonesas, né, orientais, especializadas na venda de papéis específicos para origami, para dobradura. Né? A Pro Ana Maria, a professora Márcia, escreveu assim, acredito que devido a isso, a arte da paciência. Sim, sim. Porque é um trabalho todo meticuloso. Se é uma forma mais simples, né, você não vai requerer tanto tempo. Agora, desde fazer um dragão num castelo, ou fazer como esse estilista que montou um vestido inteiro, né, em origami, imagine quanto tempo ele não demorou para fazer cada parte, cada peça do vestido, para depois encaixar todas elas, colocar na modelo. Gente, isso demorou, né? Deve ter dado um trabalho insano. Pois é, um desfile, né, com muitas modelos, com muitos modelos de vestido. Então, não, na verdade ele fez, né, apenas este modelo, para mostrar justamente essa questão da geometrização da forma dentro do seu desfile. Então, todas as suas obras eram possivelmente usáveis, né, utilizáveis. Primeiro ele colocou na passarela toda a coleção que ele tinha feito, de outono e inverno, e aí, para finalizar e mostrar essa inspiração que ele teve da geometrização e tudo mais, aí ele falou, olha, eu me inspirei nas formas geométricas extraídas do origami. E aí foi que ele colocou essa modelo com esse vestido todo feito lá de origami, muito diferente. Ele mostrou o conceito, ele utilizou um conceito então e aplicou em roupas. Sim. Com tecido. O desfile dele, aquele ano, a coleção outono e inverno desse estilista, ela foi totalmente conceitual. Tá? Então, gente, quando a gente fala então, né, não é a arte japonesa de dobrar papéis, e sim a arte oriental. Uma vez que os chineses, eles desenvolvem essa técnica e depois de muito tempo é que os monges budistas chineses, chegando ao Japão, eles levam então, né, essa nova técnica, essa nova forma, né, de se fazer arte, tá bom? Então, origami significa, ori significa dobrar, né, e kami, papel. Então, antes era conhecido ainda como orikata, tá? Então, origami, antigamente, né, a forma arcaica do nome seria orikata, tá bom? Olha só. Então, olha aqui, temos alguns modelos, né, de origami aí, a gente pode vislumbrar que são animais feitos em origami. Ali primeiro a gente tem, né, um coelho, né, depois a gente tem um elefantinho, ó, uma baleia, um patinho, um pombo, um cisne, um outro pássaro, né, um rouxinol ali, um sapo, uma raposa, um porquinho, né, depois ali uma espécie de um camelo, um cavalo, algo assim, né, uma foca por último e um cachorrinho ali, né, o amarelinho ali antes da foca é o cachorrinho. Tá? Então, olha só, gente, olha o tanto de formas diferentes que se pôde fazer apenas dobrando papéis, né? Ali, nesse caso aqui, são todos, né, figuras de animais. Mas eu, particularmente, eu adoro fazer flores, né? Então, também tem uma infinidade de flores que você pode fazer, tá? Apenas utilizando o origami, tá? Então, gente, antigamente o origami também, ela era uma arte, né, utilizada pela nobreza. Ela era usada em cerimônias muito importantes, como, por exemplo, dobraduras imitando cédulas de dinheiro e postas em envelopes vermelhos, que eram queimados em festas de casamento, com o objetivo de desejar prosperidade ao casal. Então, gente, a gente sabe que os povos orientais, eles têm toda uma cultura, toda uma tradição, né? E o origami também, ele entra, né, dentro dessa questão mais
litúrgica, mais religiosa aí dentro das culturas orientais. Então, era hábito, né, principalmente entre os nobres, até mais ou menos aí o século XV, por aí, essa questão de você fazer, né, dobraduras, né, com votos ali, desejando felicidade, desejando prosperidade, fertilidade ao casal, e essas dobraduras, então, né, elas eram queimadas entre esses envelopes, justamente para que a questão das chamas, né, e a questão a fumaça, né, volátil, aquilo elevar, então, aquele sentimento, elevar aquele desejo, aquele voto de felicidade para os céus, né? Então, era a ideia deles de espalhar, de dispersar, né? Abençoar aquele casal, tá? Então, era mais uma forma, era usado, então, também em liturgias religiosas, como no caso do casamento, tá? Então, é uma técnica tradicional a partir de uma folha de papel quadrada. E essa técnica, antigamente, ela era passada na oralidade. Então, a gente pode dizer, né, que o origami, ele também, né, é um patrimônio aí cultural entre os orientais. Uma vez que, de pai para filho, através da oralidade, essa técnica era sendo ensinada, tá? Ao longo dos anos aí. E uma coisa que é muito importante, gente, quando a gente vai pensar em fazer origami, tá? A folha de papel tem que ser um quadrado perfeito. Não pode, né, ser retangular, não pode ficar uma sobrinha, nada. Por quê? Porque senão, conforme você for dobrando, vai chegar um momento em que vai ficar sobrando pedaço de papel para um lado, sobrando para o outro.